Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a doutora Amanda, integrante da equipe Luz, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto super interessante: os cuidados com a alimentação na gestação. Afinal de contas, tudo que a mãe consome interfere diretamente no desenvolvimento do bebê. Então, se você está grávida ou conhece alguém que está esperando por um bebê, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, que eu vou te dar dicas valiosas para uma gestação saudável. A alimentação equilibrada e variada é fundamental em todas as fases da vida e durante a gravidez não seria diferente. Isso porque uma boa nutrição é capaz de proteger essa criança ao longo da vida contra doenças crônicas, como por exemplo a obesidade e o diabetes, além de promover um impacto super positivo sobre as funções cognitivas do seu bebê. E os benefícios não se estendem só ao feto. A mãe também é super beneficiada com uma nutrição adequada. Isso porque uma alimentação saudável consegue proteger essa gestante contra complicações como, por exemplo, o diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia e ainda o parto prematuro. Existem alguns nutrientes e alimentos que devem fazer parte da sua dieta, então anota aí. O primeiro deles é o ácido fólico. O ácido fólico é um nutriente essencial e atua prevenindo complicações neurológicas do bebê, como por exemplo a anencefalia. E é por isso que a suplementação desse nutriente deve começar muito antes de uma gravidez já existir. Existem alguns alimentos ricos em ácido fólico. Por exemplo, vegetais de coloração verde escuro, o brócolis, o espinafre e leguminosas como o feijão e frutas como a laranja. Em segundo lugar, nós temos o ferro, um nutriente essencial na prevenção contra a anemia durante a gravidez. Deficiências persistentes de ferro podem dificultar o crescimento do bebê e levar a mãe a quadros excessivos de fadiga e cansaço. É por isso que um bom aporte de ferro durante a gravidez, além de prevenir contra quadros de anemia, consegue levar e preparar essa mãe para o parto e também para o puerpério. E você conhece os alimentos ricos em ferro? Anota aí: as carnes magras, vísceras como o fígado, o feijão e a lentilha. Outro nutriente super importante é o cálcio, presente em alimentos como o queijo, os iogurtes e também o leite. O cálcio entra como um elemento fundamental naquelas pacientes que têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia. E existe um alimento que eu tenho certeza que todos os dias você consome, são as proteínas. As proteínas são fundamentais para o desenvolvimento celular e formação dos órgãos do seu bebê. Então, prefira aquelas proteínas mais magras, por exemplo, o peixe, o frango, os ovos. E por falar em peixes, nós temos o nosso último elemento, que é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura saudável, presente em alguns peixes, presente em óleos de linhaça e nozes. E sabe qual é a importância dele? Ele participa dos processos de formação neuronal do seu bebê e ainda da formação da retina do recém-nascido. E aqui cabe uma dica valiosa: prefira sempre os peixes com baixo teor de mercúrio, como por exemplo a sardinha, o bacalhau e o salmão. Agora, será que existem alguns alimentos que a gestante não pode ingerir? A resposta é sim. O primeiro deles é a cafeína. Calma! Café pode ser ingerido na gravidez, mas com moderação. A cafeína em excesso pode levar a aumento do risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer. Os estudos mostram que a quantidade segura de cafeína a ser ingerida pela gestante é de 200 mg por dia. Isso equivale a mais ou menos uma xícara pequena de café. Em segundo ponto, nós temos o álcool. Bebidas alcoólicas são contraindicadas na gravidez. O álcool ele é teratogênico e pode levar a malformações no seu bebê, além de prejudicar o neurodesenvolvimento, levando inclusive a déficit de atenção no primeiro ano de vida dessa criança. Logo depois, nós temos os peixes crus e os embutidos. Eles são contraindicados pelo risco de contaminação por parasitas e bactérias. E aqui fica uma dica às pacientes que são suscetíveis, ou seja, não têm imunidade contra a toxoplasmose. Essas pacientes devem ter um cuidado aumentado com relação à higienização dos alimentos. Lave bem verduras, hortaliças e frutas, porque o parasita que é responsável pela toxoplasmose pode contaminar esses alimentos. Então, se você não tem imunidade contra a toxoplasmose, fique atenta a essas dicas. E a gente consegue saber se você tem imunidade no comecinho do pré-natal com alguns exames que são solicitados pelo seu obstetra. Em último lugar, nós temos os açúcares em excesso e os ultraprocessados. Esses são alimentos que podem levar ao aumento do risco de diabetes gestacional se consumidos em excesso, então é sempre bom evitar.
Uma alimentação equilibrada é importante não só para o seu bebê, mas também para você. Comer bem ajuda a evitar enjoos, te dá mais energia e faz com que você tenha uma gravidez mais saudável e leve. Se possível, consulte um nutricionista para um acompanhamento personalizado e baseado nas suas necessidades. Você gostou dessas dicas? Então manda para aquela amiga que está grávida e precisa saber dessas informações. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal para mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.